Bom, gente, podemos começar, né? Ao longo da aula o pessoal vai entrando. Quem não conseguir entrar agora, de qualquer forma, a aula fica gravada, então não vai perder nenhum conteúdo. Acho que hoje a gente precisa dar um gás aqui, né? Porque na outra aula eu acabei falando muito, e aí a gente não adiantou muito no conteúdo. Em todo caso, hoje a gente vai ter mais, vai entrar mais, né, no universo de custos, então a gente já começa falando sobre a contabilidade de custos, né? O que que é a contabilidade de custos, de fato, entrando nesse universo, saindo um pouco da parte conceitual. Pessoal, se eu estiver falando baixo, me sinalizem. Se eu estiver falando rápido, como vocês sabem, né? Me sinalizem também, que eu me empolgo e começo a falar rápido, tá bom? Bom, então, falando um pouco sobre a contabilidade de custos, né? Porque na aula passada nós vimos os conceitos, algumas terminologias que são utilizadas nesse universo, né, contábil, financeiro. Vimos aí a classificação dos gastos, né? Há gastos que são despesas, há gastos que são custos, há gastos que são investimentos, e cada um desses gastos, eles são classificados de acordo com a sua relação direto com a produção, né, com a assistência. E aqui, gente, quando eu falar sempre em parte operacional, na operação de uma empresa, né, na assistência, eu sempre estou me referindo ali onde ocorre o atendimento, tá? Onde o produto é vendido, onde o atendimento é feito, onde a receita é gerada. Não necessariamente uma área operacional, né, vai ser o centro cirúrgico, né? Mas sim onde ocorre de fato a prestação de serviço. Então, a área operacional é ali onde, né, a coisa acontece, onde o nosso produto, o nosso serviço está sendo vendido. Então, pode ser numa internação, pode ser num centro cirúrgico, pode ser em qualquer outra área, né? A operação é onde o meu serviço está sendo prestado. Então, falando aqui sobre a contabilidade de custos, a contabilidade de custos já entra nesse universo, né, operacional, mensura muito mais ali, tem um olhar muito mais criterioso, mais acurado para a parte operacional, não que desconsideremos ou que não olhemos ou que não acompanhemos também todo o coadjuvante, né, o que está os que estão nos bastidores. Mas o olhar principal é para a área geradora de receita, porque onde ocorre o custo? É justamente onde ocorre a prestação de serviço, a receita. Então, a contabilidade de custos, trazendo aqui uma definição do professor Elisa Martins e do Wellington Rocha, que eu considero gurus aí nessa área, né? Inclusive, essa citação está no livro que eu indiquei para vocês. A contabilidade de custos é responsável pelo processo de mensuração do valor de custos de diversas entidades, né, de interesse. Então, o que que é essa entidade? Entidade de custeio é justamente o que eu me proponho a custear. Então, a partir do momento em que eu tenho a apuração dessa contabilidade de custos, que é a junção, a unificação da contabilidade financeira com os dados assistenciais que eu trouxe para vocês na aula passada, nós temos ali um olhar de contabilidade de custos, porque nós passamos a custear, a quantificar, a ter dados financeiros da operação. Então, objetos de custos, né? Eu tenho ali custos, despesas, ou seja, o que eu vou considerar no cálculo do meu procedimento, do meu pacote, do custo de uma diária. Tenho classificação do comportamento, a partir disso, do cálculo da contabilidade de custos, eu tenho a resposta aí sobre qual que é a margem do meu procedimento, qual que é a margem do meu pacote, qual a margem da conta, posso conceder um desconto para o cliente pagante que está pedindo desconto nessa conta, né? Nossa, se eu conceder esse desconto, eu vou ficar no vermelho, vai ser uma conta superavitária, deficitária. A partir dessa informação da contabilidade de custos, nós temos esse indicador também. Métodos de custeio, ok, para conceder um desconto, para calcular um custo de um pacote, para calcular precificação, qual método eu devo utilizar, né? O que compõe o custo ali de cada serviço, de cada objeto de custeio que eu me proponho a custear, né? Os objetos podem ser diversos, um procedimento, uma conta, uma área em si, a performance de uma área como um todo, a unidade de negócio, porque veja, eu posso ter uma área, pegando o exemplo do Einstein. O Einstein, ele é hospital, ele é faculdade, ele é pesquisa, enfim, né? O céu é o limite, é consultoria. Então, quando a gente fala da área, nós temos, por exemplo, a área, a parte hospitalar, a parte de ensino, e temos um centro ali, uma unidade de pediatria, por exemplo. Mas eu tenho uma unidade de negócio muito maior que envolve o complexo da pediatria. Então, a partir do momento em que eu tenho informações, né, dados,
de custos, eu posso olhar a um nível isolado e a um nível mais abrangente também, ou seja, a unidade de negócio como um todo. E também, a partir desses indicadores, temos aí as respostas, né? Conceder desconto, precificação de procedimento, margem de pacote, negociações com entidades governamentais, tabelas populares. Eu acho interessante que muitos programas que a gente vê, né, hospitais privados que atendem algumas tabelas populares ou atendem alguns programas governamentais, eles olham justamente essas informações, né? É, eu gosto de dar sempre o exemplo do Corujão da Saúde, não sei se alguém aqui lembra, já faz um tempo isso, eu dou esse exemplo porque eu participei desse projeto na época. Então, os hospitais, né, o SUS tinha ali uma fila, o SUS aqui em São Paulo tinha uma fila, e nós procuramos nos hospitais públicos ali, privados, quer dizer, que tinha uma certa ociosidade em determinados horários. E o que que é essa ociosidade? É um custo que né, inerente à minha área, eu não consigo trabalhar aquele custo, ele é fixo. Então, foi feito um estudo, né, olhando um determinado método de custeio, e foi aceita ali a tabela SUS, o que o SUS se propunha a pagar, com o objetivo de quê? De que aquela receita obtida pelo SUS, né, aquela tabela ofertada pelo SUS, iria auxiliar, cobrir ali os meus custos variáveis, o custo incremental, e também deixar uma gordurinha, uma margem de contribuição para cobrir o meu custo fixo. Então, veja, tudo é estratégico. Às vezes, eu acho interessante, eu gosto de brincar assim, que nada é absoluto, né? Tudo tem que ser olhado com um olhar ali estratégico, entendimento de negócio, e tudo é causa e efeito. Então, muitas vezes, você olha uma tabela particular, ou uma tabela popular, ou uma tabela ofertada por um patrocinador para um determinado projeto de pesquisa, e de imediato a intenção ali que vem, né, é um não, é rejeitar, mas a gente precisa ter todo um olhar criterioso, né, da estratégia que isso nos traz, né? Bom, então eu falei aqui em custo, 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 mas eu sempre bato nessa tecla, e se vocês tiverem dúvidas, eu preciso que vocês falem isso agora, mas é importante que nós tenhamos esse entendimento e saibamos a diferença entre o que é custo e o que é preço. Eu sei que isso aqui é facilmente confundível, tá? Muitos alunos confundem, normal. Mas o que que é custo, né? O custo é tudo aquilo, todo aquele gasto que eu tenho para produzir, para vender, diferente do preço, porque preço é o que eu ponho no mercado, é o que eu oferto no mercado e que vai cobrir exatamente o meu custo e me dar um retorno econômico, ou seja, um lucro. Então, custo é todo aquele valor que eu gasto para ter a minha operação, né? Insumos médicos, mão de obra, depreciação de equipamentos, todo o custo de estrutura, energia elétrica, IPTU que eu preciso pagar da instituição, todos os custos estruturais, todo o meu equipamento, meu arsenal do CME, todo o polo tecnológico, por aí vai. Tudo isso daí é um custo, porque eu tenho para manter a minha operação. Agora, quem vai manter a minha operação? Quem vai bancar a minha operação? Quem vai pagar o meu custo e me tornar financeiramente eficiente? É exatamente o meu preço, a minha tabela de preço, o que eu vendo. Então, o preço é o valor cobrado pelo prestador, né, pelo vendedor do serviço ao cliente final. Esse cliente final pode ser tanto uma pessoa jurídica, eu, hospital, sou credenciado com a operadora Bradesco. Então, meu cliente vai ser o Bradesco, ele é o meu pagante, né? Ou é um cliente pessoa física também. Então, eu, hospital, eu prestador de serviço, eu fisioterapeuta, eu nutri, né? Tenho ali, vendo os meus serviços e trabalho uma tabela particular, não sou credenciado com a operadora. Então, meu cliente pagante final é uma pessoa física. Então, e exatamente essa tabela de preço vai o quê? Cobrir o meu custo de serviço, os meus impostos, vai me trazer uma margem de lucro pretendida, né, desejada, e vai me cobrir também ali taxas administrativas. Pessoal, ficou claro para vocês aqui a diferença entre o que é custo e entre o que é preço? Se não, não tem problema, a gente volta, tá? Mas, por favor, falem ou mandem no chat aí que a gente volta.
Aqui eu trouxe um exemplo bem simples, tá? Só para a gente entender um pouquinho a diferença entre custo e preço, tá? Novamente, batendo nessa tecla para a gente seguir. Então, o custo de uma cirurgia, trouxe um exemplo aqui de uma cirurgia, né? Que inclui o quê? Despesas com equipe médica, materiais, medicamentos, equipamentos e por aí vai. Então, nós temos o quê? Vários gastos ali para vender essa cirurgia, né? Praticar essa cirurgia. E tenho um preço de mercado, que é o que eu cobro do meu cliente final, né? Seja o cliente pessoa física, seja pessoa jurídica. Esse preço trabalhado da minha tabela deve cobrir, né? Os meus custos, os meus impostos e ter, obviamente, uma margem de lucro. Então, trouxe um exemplo aqui do preço de uma cirurgia. O preço que eu oferto para o mercado é R$ 8.000. Vamos dizer que uma artroplastia do quadril aqui, um exemplo, tá? Eu sei que não é totalmente utópico isso aqui. Então, o preço é R$ 8.000 da minha artroplastia. Eu tenho um custo de estrutura da minha equipe do centro cirúrgico, da minha equipe da internação, porque o paciente pode ficar hospitalizado, né? Fazer utilização de diárias, por aí vai. Eu tenho um custo com todos esses envolvidos, né? Todos esses serviços, de R$ 5.000. Então, qual que é o meu resultado? É de R$ 3.000. Ou seja, vendendo essa cirurgia, dando exemplo aqui, por R$ 8.000, tendo um custo de 5.000, eu tenho esse resultado, sobra R$ 3.000. Ou seja, esses R$ 3.000 representa 38% da minha receita. Então, eu tenho 38%, é o quanto a minha receita, né, sobra da minha receita depois de cobrir todos os meus custos, seja fixo e variável. Beleza. Então, os custos, eles são segregados quanto à sua natureza. Deixa eu ver, tem o chat aqui. Ele, sim, ok. Bom, os custos, eles são segregados quanto à sua natureza. E por que que eu preciso saber, Pro, a natureza dos custos? Porque de acordo com a natureza do custo, você vai ter diversos métodos de custeio. E de acordo com o seu objetivo, você precisa ter um método de custeio específico. Né? Então, os custos eles podem ser quanto à natureza, classificados em custos diretos e em custos indiretos. E a sua segregação ela é identificada sempre a partir da sua relação com o serviço prestado. Então, o que que são os custos diretos, né? O nome mesmo ele já é autoexplicativo. Custos diretos são aqueles ligados, né? Identificáveis ao serviço. Eu consigo computar, a contabilidade consegue registrar. Qualquer pessoa que olha esse serviço, né, que vai analisar esse serviço, esse produto, ele identifica exatamente qual que é o custo relacionado àquela atividade. O conhecimento ele é importante para uma gestão financeira, né? Uma melhor gestão financeira e permite exatamente identificar todos os gastos associados. Então, trazendo o exemplo aqui dos custos diretos, a mão de obra, por exemplo. A mão de obra, ela é um custo direto porque para cada serviço que eu presto, é impossível eu dizer que eu tenho prestação de serviço sem mão de obra. Vocês concordam? Então, eu tenho que ter alguém fazendo atendimento. Ou seja, a escala da enfermagem, ela é um custo direto porque está apropriado diretamente ali à área. Custo dos médicos para fazer atendimento da mesma forma. E aqui é importante ter em mente que sempre que a gente vai custear, nós custeamos tudo que é transitável na contabilidade hospitalar, na contabilidade do prestador de serviço. Então, se o profissional ele tem um credenciamento com a operadora e não transita pela sua empresa, né, pela empresa que você está ali auditando a conta, obviamente vai tá fora essa conta porque o cliente já está pagando direto, né? Ou a operadora ou o cliente final já está fazendo o pagamento direto desse profissional. Da mesma forma, algumas outras taxas também. Então, a mão de obra, né, principalmente a mão de obra CLT, ela é um custo direto, associado diretamente a um pacote, a um produto, a um serviço. Materiais e medicamentos, né? É impossível eu dizer que o material e medicamento não é um custo direto, porque ele é bipado na conta. Então, ele é associado diretamente ao serviço prestado. Depreciação dos equipamentos, porque para cada equipamento eu tenho ali um número de patrimônio atribuído.
E aquele equipamento, ele é destinado a uma prestação de serviço específica. Aluguel também de equipamento da mesma forma, quando são exclusivos, né? Por exemplo, os diversos equipamentos que nós temos alugados no centro cirúrgico são ali custos diretos da área, são custos diretos das taxas e por aí vai. Então, a partir do momento em que nós temos conhecimento desse custo direto e da relação desse custo direto com o objeto de custeio, nós temos ali maior controle de auditoria, né? Porque você vai ter ali, evita cobranças indevidas, em duplicidade, ou deixar de cobrar algo, precificações mais adequadas, porque quando você precifica, você vai ter conhecimento de que aquele preço ele vai cobrir pelo menos o seu custo direto, né, o que está relacionado direto ao produto, otimização financeira, redução de desperdícios, né? Eu acho interessante porque quando a gente fala em qualquer produto, e eu estou falando isso não aqui no Einstein, mas estou falando isso como uma pessoa que já atuou em vários hospitais a nível Brasil, então sempre que a gente fala isso, é uma reação de todos. Quando a gente vai precificar um produto e a gente vai levantar os custos, quais são os custos identificáveis? Quais são os custos iniciais? O que que inicialmente já nos apresentam, né? Nos apresentam nós como consultores. Exatamente os custos diretos. Olha, para eu manter esse procedimento, essa ECMO, por exemplo, os meus custos são exatamente esses. Opa, mas não é só isso. Vocês concordam? Porque para eu manter uma operação, um produto, um serviço, eu tenho que ter alguém vendendo, eu tenho que ter alguém atendendo. Então, eu tenho muito mais custos envolvidos no objeto de custeio, no meu produto, do que simplesmente aquilo que é direto, né? Relacionado à assistência. E por isso nós temos aí os custos aqui, gente, são mais exemplos, tá? Então não vou ficar repetindo, lendo para não ficar moroso. Mas aí vocês podem dar uma olhada também no material depois. Trouxe aqui uma DRE para mostrar para vocês. Como eu falei na aula passada, as DREs elas seguem um layout padrão. Então, se você for pegar uma DRE de qualquer empresa aí, elas vão seguir esse layout padrão aí de receita e depois abertura dos custos e depois resultado. Então, nós temos aí inicialmente nas primeiras linhas, principalmente de custos diretos. Ok, mas além dos custos diretos, como eu falei, nós temos também os custos indiretos. Ou seja, aqueles que nós não quantificamos, não conseguimos relacionar imediatamente ao falar de um produto, ao falar de um pacote, ao falar de um serviço, mas eles existem. O seguro predial, a depreciação predial, consumo de água, energia elétrica, toda a minha parte estrutural é um custo indireto, porque eu não consigo quantificar imediatamente ao meu objeto de custeio. Mas veja, sem uma estrutura, eu consigo prestar esse serviço? Aí alguém vai falar assim, claro, telemedicina, você consegue prestar serviço sem ter uma estrutura. Ok, para fazer a prestação de serviço de telemedicina, eu não preciso ter uma baita estrutura, mas eu preciso, no mínimo, ter um software e um equipamento, um notebook, né? Um equipamento que me proporcione esse atendimento e está logado na internet. Então, veja, o equipamento é um custo direto relacionado ao atendimento da telemedicina, ok. O software é um custo direto relacionado ao atendimento da telemedicina, ok. Mas a internet já não é. Já não é um custo direto relacionado à telemedicina, porque você pode utilizá-la para vários outros produtos, outros serviços. A depreciação, mas e aí eu volto à pergunta: consigo atender, prestar serviço, prestar atendimento sem uma estrutura? Não. Mas eu consigo quantificar, identificar, olha, para esse atendimento, o meu custo é de X valor. O meu consumo de água, consigo ter uma estrutura, uma prestação de serviço sem consumo de água? Impossível, né? O ser humano não sobrevive sem água, muito menos prestar serviço, né? A gente já acorda procurando água. Energia elétrica da mesma forma e por aí vai. Ou seja, esses custos indiretos, eles são inerentes à prestação de serviço. E a apuração dele, o cômputo dos custos indiretos, ele é feito
por meio de rateios, critérios de rateio. E aqui eu trouxe um esquema, né, de rateio para vocês. Trouxe um exemplo da depreciação predial. E aqui nós também temos essa informação dos custos indiretos na DRE, né, quando a gente vai analisar o custo da área. Como eu já falei para vocês, a DRE ela é exatamente um retrato da situação financeira, do que está sendo estudado, né, da área. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um custo de uma conta de depreciação. Ok, Pro. E qual que é o critério? Como que eu vou fazer essa distribuição? Veja, você sempre vai distribuir esses custos proporcional à sua unidade de medida mais justa. A depreciação predial. A depreciação predial, qual que é a unidade de medida dela? Quando eu falo em prédio, estrutura, metro quadrado, né? Não é o que vem à mente? Você vai fazer uma reforma, tudo que você vai fazer é por metro quadrado, você compra por metro quadrado. Da mesma forma, a depreciação. A depreciação ocorre por metro quadrado. Então, a apropriação do custo dessa depreciação para as minhas áreas, para o meu produto, ocorre através do rateio do metro quadrado, que é a unidade de medida mais justa para o rateio dessa conta. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma conta de R$ 3.000 de depreciação, uma metragem, usando o exemplo de um hospital, tá? Mas aqui vocês podem aplicar aqui para qualquer realidade. A metragem total de 2.000 metros quadrados, um hospital bem pequenininho, né? 2.000 metros quadrados. E aí eu tenho 3.000 dividido por 2.000 metros quadrados, eu tenho um custo de R$ 1,50 por metro quadrado. Então, para cada metro quadrado da minha instituição, eu tenho R$ 1,50 de depreciação. E aí eu pego esse custo de R$ 1,50 e aproprio a metragem de cada área. E aqui eu trouxe na segunda tabela, que é essa tabela do meio, centros de custos. Já estou introduzindo para vocês aqui nessa nomenclatura de centros de custos, ou seja, as áreas assistenciais. Trouxe aqui elencado para vocês a ala A de internação, UTI, unidade de imagem, pronto-socorro e por aí vai. Cada uma dessas unidades tem uma metragem atribuída. Então, essa metragem, né? Gente, claro que isso aqui não é, vocês não vão fazer isso. Isso aqui é para vocês terem em mente como que é apurado o custo indireto de cada produto ou serviço quando vocês forem analisar os serviços, tá? Para uma precificação, para um desconto, para custear, montar algum produto. É importante vocês terem em mente o conceito disso daqui e como que ele está apropriado naquele custo. Óbvio que vocês não vão fazer essa conta. E essa conta que não é feita nem pelo próprio profissional de custos. Isso daqui é parametrizado em sistemas, tá? É impossível, é inviável fazer isso aqui na mão, a menos que seja algo muito pequeno, né? Mas falando de uma instituição grande, não é impossível. Estou trazendo para vocês aqui a memória de cálculo, porque é importante que vocês tenham conhecimento disso. Então, o custo, né, o custo de 1,50, ele é multiplicado pela metragem de cada área e assim é atribuído o custo, né, de proporcional a essa metragem para cada área. Então, a unidade de internação, a ala A, tem um custo de depreciação mensal de R$ 480, de acordo com este exemplo. Então, esses R$ 480 vêm de 320 metros quadrados multiplicado por R$ 1,50 de custo de metro quadrado. Ok? Bom, quando a gente fala de prestação de serviço, nós estamos falando muito aí de know-how, né, de conhecimento, de mão de obra. Então, quando a gente fala no âmbito da saúde, na área da saúde, que está muito relacionado aí à mão de obra, nós temos uma proporção muito maior aí de custos diretos, né, considerando estrutura, mão de obra e todo o polo tecnológico, nós temos aí uma proporção muito maior de custos diretos em relação aos custos indiretos. E esse dado aqui eu trouxe para vocês de acordo com o portfólio de clientes com quem eu já trabalhei. Então, a partir de um banco de dados de clientes, a gente tem aí, a gente vê uma moda, né? Algo que se repete. A proporção de custos maior, ele é sempre, a proporção dos custos diretos, ele é sempre maior. Gente, custos diretos e indiretos, ou seja, comportamento, natureza de custos. Isso daqui, tudo bem para vocês? Tudo bem, né? Dúvidas? Mandem aqui, por favor.
Eu sei que é um pouquinho mais complexo e mais técnica essa parte. Agora, falando do comportamento de custos. Além da natureza dos custos, eu tenho também a classificação dos custos quanto ao seu comportamento. Aí você fala, quanto ao comportamento, mas como assim? Eles são temperamentais? Ou se são, são bem temperamentais. Bom, nós temos a segregação dos custos também em fixos e variáveis. Ai, Deus, e agora? Bom, é só você pensar no seguinte. Qual que é a relação, né, dos custos fixos e dos custos variáveis? Qual que é o critério para se fazer essa segregação, essa classificação? Tudo está relacionado ao atendimento, à volumetria. Então, os custos fixos são todos aqueles custos inerentes à área, inerentes ao produto, inerentes ao pacote, inerentes ao objeto de custeio. Então, desde que eu tenha um atendimento, 10 atendimentos, 100 atendimentos, respeitando aquela capacidade instalada, eu manterei aquele custo. Ou seja, atendendo ou não, é inerente à prestação do serviço manter aquele custo. Bom, então, qual que é, né? Por que diferenciá-los? Por que que é importante? Principalmente, margem de contribuição. O exemplo que eu dei para vocês do Corujão da Saúde, por exemplo, e vários outros hospitais que atendem aí tabelas SUS, mesmo que sejam hospitais privados, ou então que atendem projetos de pesquisa, né, patrocinadores, acompanham justamente esse comportamento dos custos, porque está relacionado à sua capacidade instalada e à sua volumetria. Bom, os custos, eles são exemplo dos custos fixos, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma folha de pagamento de CLT. Porque o CLT é raramente, né? Eu não me recordo de já ter pego situações onde a contratação de um CLT está vinculado à produção. Está sempre vinculado, sempre relacionado à carga horária. A carga horária não vai olhar atendimento, volume de atendimentos. Então, se eu tenho a contratação aí, uma folha de pagamento do centro cirúrgico, por exemplo, eu tenho que bancar essa folha se eu tiver 10 ou 100 cirurgias naquela competência. Não quer dizer que o custo é um custo fixo travado. Minha folha de pagamento da área é R$ 10 fixo por mês. Não. A relação, a classificação é sempre em relação à volumetria. Porque, veja, todo mês eu vou ter um funcionário que tira férias, todo mês eu vou ter alguém que pede demissão, eu vou ter contratação, eu vou ter hora extra. Então, eu vou ter aí variações em relação ao valor. Mas a classificação e o comportamento em relação ao volume é sempre um custo fixo. Trouxe alguns exemplos aqui na diária, né? Custo fixo, depreciação, né? Porque é uma estrutura física. Aluguel, se eu pago aluguel de algum estabelecimento, tendo atendimento, atendendo o cliente ou não, eu vou pagar esse aluguel. Nos exames de imagem, a manutenção preventiva dos equipamentos, né? Seja preventiva ou até mesmo a periódica, né? O centro cirúrgico, temos aí salários dos anestesistas, por exemplo, a equipe fixa do centro cirúrgico. Veja, interessante, um exemplo dos anestesistas, né? Porque muitos anestesistas, inclusive, têm contrato de sobreaviso, mas mesmo de sobreaviso é sempre relacionado a horas e não a volume de atendimentos, produção. Então, por isso é classificado como um custo fixo. Já os custos variáveis são aqueles que se alteram, né, de acordo com o volume de atendimento, ou seja, a proporção de variação em relação sempre ao volume. Então, atendimentos, pacientes, consultas, exames, sempre que um custo ele variar, ou seja, ele ocorrer e for condicionado a um atendimento, ele é classificado como um custo variável.
Então, ao ter conhecimento dos custos variáveis, né, de um pacote, de um procedimento, é possível ao gestor propor o quê? Otimização dos gastos, a relação, né, a proporção de capacidade em relação ao volume e por aí vai. Então, veja, duas informações que eu trouxe aqui para vocês e que pode gerar confusão. Natureza dos custos e comportamento de custos. A gente pensa sempre o seguinte: a natureza é sempre em relação à identificação do produto. Este custo, ele é identificável, né? Está ligado diretamente ao produto? Sim ou não? De acordo com essa resposta, nós temos aí a classificação do custo indireto ou indireto, a natureza dele. É de natureza indireta, porque está relacionado de forma direta ao produto. É indireto, porque se relaciona de forma indireta ao produto, ou seja, é apurado, é calculado por critérios de rateio. Já no caso dos custos variáveis, do comportamento dos custos, né? Trouxe aqui para vocês o exemplo da natureza. O comportamento é sempre em relação ao volume. Aí já não é mais se ele é identificado, se tem relação direta ou indireta. É sempre em relação ao volume. Alguém mandou aqui um chat, deixa eu ver. Em Santa Catarina é comum contrato com produtividade. Tenho dois dessa forma. A 60% do meu salário final é composta pela produtividade. Interessante, Priscila, tá vendo? Uma informação que eu não tinha conhecimento. E no caso está falando de CLT, né? ACT? ACT, CLT? Não sei, desculpa. Não conheço. Não conheço essa sigla. Admitida em caráter temporário pelo governo do estado. Gente, que diferente. Agora eu vou estudar sobre isso. Admitido em caráter temporário pelo governo do estado. Muito legal. Vivendo e aprendendo. Vou estudar. Semelhante ao CLT. Ok, mas com uma particularidade aí de que uma parcela é em relação à produtividade e a outra é uma parcela fixa. Legal, Priscila. Muito obrigada por compartilhar seu exemplo. E muito obrigada também pela informação, porque eu vou estudar sobre essa modalidade de contratação. Bom, então, aqui, sobre os custos fixos e variáveis, como eu trouxe para vocês, né? Ups, vamos lá. Bom, exemplo dos custos variáveis, né? Temos aí materiais e medicamentos, além de serem custos diretos, também são custos variáveis, porque são bipados em conta, e esses materiais e medicamentos, eles só são consumidos quando eu tenho atendimento, né? Não tem como eu consumir aí MatMed, né, se eu não tenho atendimento. Se ocorrer, está tendo algum problema, mas que não é produção, não é custo variável, ok. Né? Nos exames de imagem, temos aí taxas, né? Temos aí contrastes, temos filmes utilizados, na verdade agora são um pouco utilizados. No centro cirúrgico também temos honorários de cirurgião que recebem por produtividade, quando não recebe direto do paciente, né? Quando não é credenciado direto com a operadora. Temos consumo aí de materiais, medicamentos, luvas, bisturis e por aí vai. São todos custos variáveis. Então, também, de acordo com o banco de dados que eu tenho, aqui eu consegui levantar essa informação de que os custos fixos, eles têm uma proporção muito maior em relação aos custos variáveis quando se fala de instituições de saúde. Esse comportamento aqui, quando a gente vai olhar para a indústria, já é um pouco diferente. Porque a indústria trabalha muito com o quê? Com material, com produção. Muito mais produção em maquinário do que mão de obra. Diferente da saúde. É impossível, né? Você ter prestação de serviço de saúde sem ter mão de obra. E na indústria nós já temos uma proporção aqui desenhada de uma forma diferente. Então, vamos lá. A partir do momento em que nós temos a informação, né, e acompanhamos o dado dos custos fixos e dos custos variáveis, ou seja, do comportamento de custos, nós somos introduzidos a dois importantíssimos indicadores. É o indicador de margem de contribuição, que é o queridinho,
principalmente de instituições que atendem tabelas mais populares. A margem de contribuição é justamente tudo aquilo que te sobra para cobrir o seu custo fixo, para diluir o seu custo fixo, para tornar a sua área mais eficiente. E temos também aí o indicador de ponto de equilíbrio. O indicador de ponto de equilíbrio, ele nos traz a informação, né, nos traduz a quanto eu devo atender, a quanto eu devo produzir para que a minha operação fique no 0 a 0. Aqui é mais utilizado quando nós estamos falando em novos produtos. Veja, eu vou colocar um novo serviço, um novo produto no mercado, então quanto eu devo produzir para ficar no 0 a 0? Pelo menos que o meu preço cubra todos os meus custos e eu não tenho que pôr nada do meu bolso. Veja, nesse indicador eu não tenho aqui margem de contribuição, alavancagem operacional, nada disso. Aqui é simplesmente o ponto de equilíbrio para todo o meu preço cobrir todo o meu custo. Ou seja, quanto que eu devo produzir de acordo com o desenho do meu produto, né? Depois do produto desenhado. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de classificação de custos fixos e variáveis, tá? Então, custo com médico plantonista de um PA, que recebe plantão de 12 horas, é um custo fixo. Gente, eu tenho uma colinha disso daqui em Excel. Eu acho que eu não subi lá no fórum para vocês, mas eu vou subir, tá bom? Terminando a aula, eu subo lá no fórum. Eu acho que eu esqueci esse daqui. Não vou passar um por um para vocês, porque são exemplos que eu já trouxe aqui na explicação, mas eu subo as respostas. É só um Excelzinho com a resposta do que é custo fixo e variável. Bom, então vamos agora para a apuração. Ok, eu tenho comportamento de custos, eu tenho classificação de custos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas de onde que vêm essas informações, né? Como que eu faço a apuração disso? Quem que faz essa apuração? Que área que faz? Qual a origem dessas informações? Porque são tantos dados, né? Eu estou trazendo para vocês aqui tantos dados, e aí você deve ficar pensando, meu Deus, de onde que vem tudo isso? Às vezes, quando a gente vai implantar consultoria, né, vai implantar custos e a gente leva essas informações, né, para o cliente, o cliente fala assim, tá, mas e quanto tempo? Qual a equipe que eu preciso, né, para fazer tudo isso? Em quanto tempo? E que sistema? E qual vai ser o meu investimento? Então, veja, inicialmente, você vai ter que partir, né, partir de vamos lá, vou ser redundante, de um ponto de partida, do zero. Então, eu já fui em instituições que faziam cálculos assim mirabolantes, e tinha tudo muito acurado na ponta da língua e não tinha nenhum sistema das galáxias da NASA, né? Então, tudo vai do conhecimento e também da vontade, né? Da gestão, da cultura. Vou usar aqui um termo de coach, do fit cultural da empresa, né? Bom, então, para que haja que a apuração de custos, né, uma boa gestão de custos, porque veja, de nada adianta você ter informação errada, informação equivocada, não ter conhecimento do que traduz aquele número. Eu costumo dizer que é melhor você não ter nenhum dado e tomar a informação exatamente de acordo com o sentido do vento, do que ter um dado incorreto. Porque aí alguém calculou aquele dado, alguém apurou aquele dado, você tomou uma decisão em cima de dado incorreto, que muitas vezes vai te gerar aí muita dor de cabeça, né? Então, quando você não tem informação, pelo menos você fala, eu tomei essa decisão com base em voz da minha cabeça, com base num sonho, com base no mercado, enfim. Bom, então, para que haja, né, uma boa gestão de custos, é imprescindível que o alinhamento, a comunicação, o conhecimento entre diversas áreas. Você, auditor, vai desenhar um produto, um pacote aí junto com o seu time do comercial, e você desenha o produto e precisa de informações financeiras e alguém te traz essas informações. Então, você vai tomar a decisão, vai precificar, vai lançar aquele produto no mercado de acordo com que aquele indicador de acordo com que aquela informação veio para você. Então, é importante que, ao bater o olho ali, você saiba, opa, nessa minha diária eu tenho todos os custos estruturais cobertos nesse custo, já compõe tudo isso. Opa, não, meu custo estrutural não está coberto. Então, é importante que haja o quê? Comunicação, né? Uma comunicação eficiente, que haja conhecimento da metodologia que o hospital apura, né? E qual que é também o objetivo? Porque quando você vai fazer um desenho para atender uma tabela particular, para atender uma tabela
de um patrocinador para atender uma tabela SUS, você tem desenhos diferentes, né? Também. Então, tudo é customizável, né? Tudo precisa ter um olhar ali muito acurado. É o que eu falo, na saúde nada é absoluto, né? E isso daí eu acredito que é muito mais claro para vocês, né? Que estão aí no dia a dia da operação. Bom, então é importante que haja o quê, né? A comunicação, que hajam os vínculos, que haja um sistema informatizado, que seja bem configurado. E nós temos aí os principais gestores de informação, os principais fornecedores de informação. Então, nós temos aí, eu costumo dividir em 4 fatias. Primeiro, nós temos a fatia de suprimentos, então, suprimentos geram uma gama de informação, né, enorme, né? Todo o consumo, todo o estoque. Temos aí a área de RH, tanto a parte do DP, né? Calculando folha, quanto a parte de RH, fazendo contratação e demissão. Temos os dados estatísticos, quando se fala em hospital, se usa muito o termo do SAMI, né, que é o Serviço de Arquivo Médico, que geralmente tem todos os dados de produtividade, de volume, de atendimento, ou então a enfermagem que acompanha ali fazendo o censo, né, paciente dia, exames, por aí vai. E temos a parte financeira, contratos, né, folha de, os grandes contratos, e a área de patrimônio, que é o polo tecnológico. Então, nós temos aí os custos diretos, os custos indiretos, os custos fixos e os custos variáveis, permeando em todas essas informações, né? Então, para que haja apuração desses custos e para que eles sejam computados e sejam relacionados a um produto, a um item, é importante que haja a apuração dos centros de custos. Eu costumo dizer que a apuração dos custos ela ocorre sempre em camadas. Então, nós temos a contabilidade financeira, faz a apuração total de uma instituição. Depois, nós temos a apuração em centros de custos, que é um nível cascateado de uma instituição. E, a partir disso, nós chegamos ali no objeto de custeio de cada área. Nossa, Pro, mas o que são centros de custos? Mais um termo. Meu Deus, eu vou ficar louco, né? Não, não vai, ninguém vai ficar louco, gente. Bom, então o professor Eliseu Martins define centro de custo como a unidade mínima de acumulação de custos. Tudo isso daqui eu peguei lá do livro do professor Eliseu, que eu gosto muito. Então, ele salienta que, para um departamento ser configurado como um centro de custo, ele deve ter, né, uma estrutura física, uma estrutura de custos e um direcionador para a coleta de dados. Ou seja, o centro de custo é exatamente uma caixinha de alocação de todos os custos e receita das áreas. Aí você fala, então eu posso dizer que o organograma da minha empresa é uma estrutura de custos? Não necessariamente, porque veja, o organograma ele é desenhado voltado para hierarquias, sempre olhando hierarquias. A estrutura de custos, ela olha prestação de serviço, ela olha produto, ela olha a atividade. Então, muitas vezes, não necessariamente uma caixinha que você tenha aberta lá no seu fluxograma, lá no seu organograma, vai ser um centro de custo. Ou às vezes essa caixinha pode ser aberta em 2 centros de custos. Tudo depende da atividade. E aí eu vou dar um exemplo aqui da CIPA. A CIPA, ela não é um centro de custo, ela é uma comissão formada por vários funcionários. Funcionários esses que estão cada um alocados no seu centro de custo de prestação de serviço. Então, qual que é, né, o objetivo de se dividir, de se cascatear o custo de uma instituição em centros? Primeiramente, porque é impossível se calcular o custo de um produto, né, a partir daquele bolo de custos. O custo da minha instituição custa R$ 1 milhão. Ok, como que eu vou apropriar isso à miscelânea de produtos que eu tenho na minha instituição? A primeira coisa que é necessário ser feita é o cascateamento em áreas. Então, eu tenho aí a segregação dessas áreas em centros de custos, com o objetivo de agrupar todas as despesas e receitas e controlar tudo que é relacionado àquela área específica. Então,
Acredito que vocês já precisaram abrir um chamado na vida, né? Aqueles chamados que a gente abre para TI, que aí a gente abre o chamado, a TI vem, não tem nada no computador da gente, tá funcionando tudo uma beleza, né? Quando a TI sai de perto, volta tudo de novo, é incrível. Eu não sei se vocês têm esse problema. Mas quando a gente vai abrir o chamado lá nos sistemas, o sistema, geralmente o sistema pergunta qual que é a área, né? Para qual área vai ser esse chamado? E aí você coloca, eu sou da auditoria, eu sou do comercial, eu sou da área financeira, mas você sempre coloca um centro que ele pede, né? É exatamente por isso, porque a sua instituição trabalha com centros de custos. Então, você precisa sinalizar para qual centro vai ser o seu atendimento, por quê? Por trás ali, sistemicamente, a contabilidade, os sistemas ali vão apurar um custo e vão mandar lá para a sua área de acordo com o seu chamado. Então, veja, nada que a gente faz, né, por acaso, tudo tem um motivo. Então, aquele chamado que a gente abre, que precisa identificar a área, é justamente para ter uma quantificação ali de atividades que a área da TI, pegando o exemplo da TI, tá? Prestou para as demais áreas da instituição. Então, a estrutura de centro de custos, né, tem justamente esse objetivo: agrupar e controlar tudo que é relacionado àquela atividade. Bom, os centros de custos, na primeira aula, não sei se vocês vão lembrar, mas eu trouxe para vocês uma situação assim. Eu costumo falar que o hospital, ele é uma empresa, várias empresas atuando sob um único CNPJ, um único nome. Por quê? Ao mesmo tempo em que a gente tem atividades assistenciais, ou seja, a área lá da produtividade, do atendimento, eu vou ter também a parte da hotelaria, né, fazendo a limpeza da instituição, fazendo a recepção, lá, higienizando as roupas, ou seja, deixando de uma forma agradável o ambiente para o atendimento, né? Ou seja, toda a minha parte de zeladoria. E tem também a área administrativa, faturamento, faturando conta, auditoria, auditando conta, financeiro, pagando pagando, cobrando, né, das operadoras, ou então pagando funcionário, por aí vai. Então, essas atividades, essas áreas, elas são segregadas também num plano de centros. Então, esse plano de centro, ele é segregado em áreas chamadas produtivas, auxiliares e administrativas. As áreas produtivas, vocês podem encontrar em alguns hospitais, né, de acordo com a nomenclatura ou com a instituição, vocês podem encontrar de uma outra forma. Vocês podem encontrar como centro de lucro, ser chamado de centro de custo, ser chamado de área assistencial, centro assistencial, ou, né, centro produtivo mesmo, ou simplesmente centro de custo. E o que são esses centros produtivos? Eu trago aqui produtivo porque é tudo que é relacionado ao atendimento. As áreas produtivas são aquelas áreas responsáveis pelo atendimento final. Falando do cliente, falando de um público privado, é a área geradora de lucro, é a área geradora de receita, é que vende o produto, é onde faz acontecer, né, o atendimento. E falando da parte de saúde pública, é tudo aquilo que está contratado, né? Tudo aquilo que eu me propus a prestar de atendimento e que vai me gerar ali uma verba de retorno da prefeitura, do estado ou federal, tá? Então, eu tenho essas duas situações, né? A área produtiva é a área de atendimento, onde ocorre o atendimento, a prestação de serviço, onde o cliente é atendido. Na parte pública, tudo que está vinculado às metas contratuais, né? Porque seja uma OS ou seja um hospital de administração direta, nós vamos ter metas contratuais ali. Temos que prestar conta sempre para o ente, né? Para o nosso ente federativo, do que foi atendido, do que foi realizado. E falando do privado, tudo aquilo que gera receita, retorno econômico. Ali, em paralelo, nós temos a zeladoria. E aí, por que nós temos essa separação do que é auxiliar e do que é administrativo? Porque, veja,
Os centros auxiliares, eles atuam ali diretamente com a nossa produção. A área da zeladoria, da recepção, da limpeza, atua diretamente ali com o atendimento ao paciente. Mas não é um produto vendido. Eu não posso cobrar pelo atendimento da recepção. O atendimento da recepção faz parte da diária que o paciente está pagando para receber uma visita, por exemplo. O atendimento da recepção faz parte do exame de imagem que o paciente está pagando ali para ser o exame. Então, por isso que é chamado de área auxiliar, área de zeladoria, área de apoio. Eu jamais vou poder cobrar 1 metro quadrado limpo, concorda? Então, esse custo, ele precisa ser cascateado e precisa ser computado lá no meu produto de alguma forma, porque eu não posso simplesmente apurar o custo direto. Eu preciso apurar também todos esses custos de estrutura, toda a minha zeladoria, todo o meu atendimento. E por isso a necessidade dessa segregação. Já os centros administrativos é a parte mais burocrática e que não tem relacionamento nenhum ali direto com o paciente, na maioria dos casos, né? Essa parte administrativa é a parte geradora de despesa, né? Simplesmente despesa, porque não tem nenhuma relação aí direto com a produção. Bom, os centros produtivos, né? Os centros produtivos ou centros de lucro são aqueles geradores de receita ou são aqueles que prestam conta da produtividade, né? E aí, cada um desses centros, eles têm o quê? Um produto atrelado, um produto principal. Qual que é o produto de uma internação? É a diária. Sempre que você vai negociar no mercado um produto de internação, você vai negociar diárias e taxas. Quando a gente fala aí na área de imagem, o produto sempre vai ser o exame realizado. Quando falamos em procedimentos cirúrgicos, nós temos aí algumas negociações. Primeira negociação e a mais comum no mercado é horas de utilização. Então, sempre vou negociar, sempre vou, como operadora, eu vou cobrar do cliente ali horas de utilização da minha estrutura. Porém, todavia, entretanto, há alguns, sempre tem os inovadores, né? Os curiosos, as pessoas, sempre tem alguém que vem descobrir as Américas. Então, nós temos aí algumas outras negociações. Há quem negocie uma cirurgia, há quem negocie portes de acordo com a cirurgia. Mas o que é mais negociado, mais conhecido no mercado, é horas de utilização. Temos aí consultas médicas, né? O produto é sempre a consulta, pronto atendimento e por aí vai. E os centros auxiliares, né? Que são aqueles que não geram receita, mas são aqueles responsáveis pela zeladoria, né? Então, como que é feita essa apropriação? Porque lá na área produtiva, eu já sei tudo que é relacionado àquele produto. Eu tenho a escala da enfermagem relacionada à diária da internação. Eu tenho a equipe relacionada ao centro cirúrgico. Eu tenho tudo ali de custo direto atribuído, relacionado diretamente ao meu produto. Mas e a minha zeladoria? Como que eu faço, né? Então, os meus custos, minhas áreas de apoio, né, geradoras que dão apoio ali às áreas geradoras de receita, elas são rateadas e o seu custo ele é atribuído também por meio de critérios de rateio. Então, a apropriação é sempre feita por meio de um critério, mas, novamente, é sempre importante você considerar a unidade de medida que melhor representa a prestação de serviço daquela área. E aqui eu trouxe alguns exemplos dos centros auxiliares, né, dos centros de apoio, dos centros de zeladoria para vocês. Trouxe aqui o exemplo do setor da lavanderia. Em alguns hospitais se chama SPR, né? Serviço de processamento de roupa. Qual que é a unidade de mensuração? É o quilo de roupa suja. Então, nós temos aí o rateio dessa área e a apropriação dos custos de todo este centro, de toda essa atividade, através de uma mensuração de uma unidade única, de uma unidade de mensuração
que representa a atividade da área. Se eu for ratear o meu setor de lavanderia por metro quadrado, alguém concorda? Não faz sentido, né? Porque a minha lavanderia, ela atua ali em cima do enxoval. O setor de limpeza, vou ratear o meu setor de limpeza por paciente dia, né? Não faz muito sentido. É proibido? Claro que não. A gente vive numa democracia, mas nada é proibido, né? Mas o ideal é que a apropriação ocorra de acordo com o que deve ser, com o que rege a literatura e de acordo com a realidade. Então, o setor de limpeza, qual que é o critério de rateio configurado em sistema para apuração desse custo e para mensuração às áreas produtivas? É a metragem de cada área e o nível de sujidade, a criticidade. Porque, veja, a limpeza que eu faço num centro cirúrgico, por exemplo, numa unidade de internação ou de uma UTI, ela é diferente da limpeza que eu faço lá no meu ambulatório, né? Então, é importante levar em conta o fator da criticidade de cada área. O setor de manutenção, vocês já devem ter aberto aí chamados para manutenção também. Então, qual que é o critério de rateio na sugestão? É sempre ordens de serviço ou horas trabalhadas. Ah, e a CME? Mas a CME, ou seja, Central de Material de Esterilização, ela não trabalha 100% para o centro cirúrgico? Não, necessariamente, né? Muitos hospitais onde eu já passei faziam essa apuração do custo da central de material esterilizado e relacionava exatamente ao centro cirúrgico. Mas quando a gente foi fazer um levantamento, o que a gente identificou? Ah, que a CME esterilizava muito para as unidades de internação, esterilizava para endoscopia, por exemplo, para algumas áreas. Então, não necessariamente o custo de uma central de material esterilizado vai ser 100% para o centro cirúrgico, ela atua para outras áreas também. Então, é importante que haja a apropriação do custo dessa área para quem ela atendeu de fato, né? Não simplesmente penalizar uma área única, porque a sua proporção é muito maior. E por aí vai. E as áreas administrativas, da mesma forma. O custo deve ser apropriado sempre de acordo com a atividade fim. Então, a área de recursos humanos, por exemplo, qual que é o critério de rateio sugerido? Quantidade de funcionários. A área de marketing, o percentual de vendas, o faturamento, serviços promovidos, aí vai do indicador que a área consegue levantar. Diretoria administrativa, custo, percentual de custos operacionais ou quantidade de funcionários, mas sempre, veja, sempre considerando, e o critério também não é um critério, né, fixo exatamente, tem que ser aquele não. Os critérios, eles também podem ser revistos de tempos em tempos, vai de acordo com a política da instituição. Bom, critérios de rateio. Falei para você sobre os critérios de rateio e aqui eu trouxe um Excelzinho para demonstrar, tá? Então, os critérios de rateio, eles são utilizados para quê? Para distribuição dessas duas áreas que não são produtivas, ou seja, das áreas auxiliares e das áreas administrativas. Então, essas áreas, elas são rateadas e para isso é feito através de critérios de rateio. Então, os critérios de rateio, eles são utilizados para a distribuição dos custos dos centros de apoio e representam, né, um parâmetro da utilização. O rateio, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser a alocação recíproca, ele pode ter uma alocação recíproca ou pode ter uma alocação sequencial. O que é que difere a alocação de custos recíproca da assistencial? Veja, a alocação recíproca, eu tenho áreas que são de custos, geradoras de custos, as áreas de zeladoria, as áreas administrativas, prestando serviço entre elas. Já na alocação sequencial, eu só vou ter ali a figura da apuração dos custos relacionados às áreas produtivas. Trouxe para vocês aqui um exemplo o mesmo exemplo eu trouxe em Excel, deixei lá no fórum para vocês verem as fórmulas, porque facilita quando a gente olha a fórmula, sei que é um pouquinho confuso isso aqui.
Mas o mesmo exemplo é o que está aqui na tela, tá? Então, eu trouxe um exemplo do setor de recepção. Então, aqui eu tenho a DRE, vamos dizer que essa DRE representa a competência de dezembro. Então, eu tenho custo com salários. Gente, eu sei que deu 8 horas. Se vocês precisarem sair, tudo bem. Se vocês puderem ficar aqui dando uma moral para essa que vos fala, ótimo. De qualquer forma, a aula vai ficar gravada, tá? Mas eu preciso continuar um pouquinho mais para a gente concluir esse raciocínio, tá bom? Bom, então eu trouxe aqui um exemplo, né, do setor de recepção. Nós temos aqui custos com salários, custos com materiais que foram consumidos lá na área da recepção, sistema de registro do paciente, depreciação, temos aqui os custos indiretos. E na competência de dezembro, a contabilidade apurou, registrou um custo aí de R$ 70.000. Esse custo de R$ 70.000, ele será apropriado às áreas produtivas, apenas as áreas produtivas, no critério de alocação sequencial. Por que sequencial? Porque as minhas áreas de auxiliares e administrativas vão sempre ratear sequencialmente para as produtivas. Veja, eu tenho aqui o custo total de 70.000, eu tive 60 atendimentos no mês, registrado esses 60 atendimentos. O meu custo de 70.000 dividido por 60, eu vou multiplicar pelo meu volume de atendimentos. Então, veja, esses mesmos R$ 70.000 aqui, ele está dividido nessas três áreas produtivas. R$ 70.000, se for fazer a conta, a soma, coloquei lá no Excel para vocês. E se vocês forem ver as três áreas aqui, a LA, UTI e ultrassom, eu só tenho áreas produtivas. Então, na alocação sequencial, eu só vou ter rateio das áreas de apoio para as áreas produtivas. Aí você fala, e esses 5 atendimentos aí do RH que veio gente fazer entrevista e passou na recepção para ir lá para o RH. E teve 6 atendimentos aqui de pessoas que vieram negociar contratos com a diretoria financeira, passaram na recepção e foram lá. E aí? Neste caso da alocação sequencial, eles são desconsiderados, porque o relacionamento é direto para a área produtiva. Já na alocação recíproca, aí sim, estes atendimentos aqui, eles são considerados, que é esse quadrinho aqui de baixo, e aí nós temos a apropriação dos custos também às áreas administrativas, do RH e financeiro. Aí você olha e fala, não é mais interessante a recíproca? Porque, veja, na sequencial, o custo que a internação da ala recebeu da recepção foi de 15.700. Já na alocação pelo método recíproco, foi de 12.800. Opa, foi uma economia aí. Quando a gente vai apropriar isso na diária, dá uma diferencinha. Ok, mas por que que o método chama recíproco? Porque esse custo ele foi lá para o RH de 5.800 e esse custo de 8.000 foi lá para a minha diretoria financeira. E o que que a minha diretoria financeira vai fazer? Vai voltar rateio, mandando rateio proporcional ao número de colaboradores de cada área. Então, esse custo dos 7.000, dos 8.000 que eu tive de economia no método sequencial, na verdade, ele vai estar maquiado no custo do RH, da diretoria financeira. É errado? Não, não é o método errado. Tudo vai da política da instituição, tá? Tem instituições que fazem um método, tem instituição que fazem outro, e tudo bem. Só estou trazendo para vocês o conceito. Bom, agora falando sobre métodos de custeio. Gente, a gente vai estender até umas 8h30, tá? Então, métodos de custeio. Aí, novamente, se vocês precisarem sair, depois fica gravado, né? Bom, a expressão métodos de custeio. Por que que é importante, né? Principalmente, primeiramente, se tem um método de custeio. O que que é essa expressão e por que que é necessário um método de custeio nas instituições?
O método, ele diz respeito, né? Ele refere-se, ele dita exatamente a composição do valor do custo do seu evento, do seu serviço, do seu objeto de custeio. É o método que vai ditar o que está coberto naquele procedimento, naquele custo, né? O que compõe aquele custo. Ou seja, a opção de se utilizar determinado método define a apropriação e a natureza dos recursos econômicos que devem ser computados na apuração do valor dos produtos. Os métodos mais utilizados que eu trouxe para vocês, existem vários outros métodos no mercado, mas não são tão utilizados, ou são mais utilizados na indústria, ou não tem sistemas informatizados para tal. Então, não vou trazer uma coisa aqui que é quase utópica para vocês, tá? Então, os mais utilizados são esses citados, que é o método de custeio por absorção, ou conhecido também como custo médio. O método de custeio padrão ou custeio estándar, o método de custeio variável direto ou custeio marginal, vocês podem encontrar dessas duas formas nos livros, e o método de custeio ABC. Esses são os mais conhecidos e que nós temos alguns sistemas capazes de calcular, de apurar. E qual que é o objetivo, né, de se apurar, de ter conhecimento de método? Porque você pode falar, nossa, Pro, mas eu não preciso saber do que é um método de custeio, porque quem precisa saber é quem faz essa apuração, eu só vou receber o dado. Mas veja, por que é importante um método de custeio e conhecer, né, saber que método está sendo utilizado para apuração daquele custo? Primeiro, promover uma base comum para a comunicação. A partir do momento em que você sabe qual que foi o método utilizado para apuração do custo do pacote, do procedimento, daquele produto desenhado, você vai saber qual a negociação você vai tomar, né? Você vai ter planejamento, você vai ter gerência, né, de todos os níveis. Veja, se a sua, se o seu objetivo, né, por prestar conta. Você é um hospital público e o seu objetivo é prestar conta do que você atendeu, daquela verba que você recebe. Você vai utilizar o método ABC, por exemplo? Não. Então, por isso que é importante ter conhecimento do método que é utilizado para tal, para cálculo daquele dado. Senão, você pode pegar simplesmente informação e sair replicando. Viabilizar uma metodologia de mensuração, né, dos efeitos de alteração em intensidade e diversidade de casos atendidos, ou seja, a relação de causa e efeito, capacidade e estrutura, viabilizar uma metodologia, porque veja, de nada adianta falar, vamos implantar a metodologia TDABC aqui na minha instituição, que é o melhor que tem no mercado Bererê Bororó. Ok, mas vai atender os seus objetivos? Você é uma instituição pública, precisa do TDABC? Ou você é uma instituição privada que trabalha, você é uma instituição privada, do nível de hospital verticalizado, por exemplo? Vai atender essa sua estrutura? Ou você precisa para um produto novo. Então, essa metodologia vai te dar o indicador que você precisa para tomar decisão. Então, veja, não adianta você colocar aí a melhor metodologia, né, na sua instituição, você não vai. Muitas vezes o básico bem feito é muito melhor, né? Atende muito mais, alcança níveis muito melhores aí do que, né, aquela história, você pegar uma Ferrari e você não saber dirigir, né? Uma Ferrari na minha mão, ferrou. Ferrou. Bom, construir um método de avaliação e mensuração de desempenho. Você vai mensurar desempenho da área com base em quê? Em que metodologia, né? A partir de qual método você vai mensurar? Porque você pode impor metas inalcançáveis ou metas que são facilmente alcançáveis e que você poderia trabalhar um desempenho diferenciado naquela área, se você tomar uma decisão incorreta de metodologia, né? Constituir um método, né, para facilitar a administração, identificar os custos, como eu já trouxe para vocês aqui. De nada adianta aí eu, né, colocar uma Ferrari para quem sem motorista, ou vice-versa, eu tenho um excelente sistema, por exemplo, informatizado,
mas os meus usuários não se adequaram, então também não vai ser relevante. E estabelecer método para identificar funções ineficientes, né? E demonstrar a natureza do problema. Ou seja, também não adianta eu colocar aí um método, uma metodologia que não vai me trazer os insights que eu preciso. Identificar funções ineficientes, atuar em cima disso e por aí vai. Então, falando do primeiro método de custeio por absorção. Só um minutinho, gente, vou tomar uma água. Desculpa. Então, falando aí do primeiro método, que é o método de custeio por absorção. É a metodologia mais utilizada, mais conhecida, inclusive. É o carro-chefe quando não se tem nenhuma metodologia ou apuração de custos nas instituições. Inclusive, é o método mais utilizado e aceito pelas normas fiscais e os órgãos reguladores e normas fiscais vigentes do país. Então, se você, por exemplo, é um hospital público e precisa prestar conta, você vai prestar conta pelo método de custeio por absorção. Não vai inventar de prestar conta pelo custo padrão, pelo EBC, pelo RKW, porque não vai dar certo. O Tribunal de Contas vai vir atrás depois. E a conta não vai fechar. Porque, veja, hospitais públicos, eles são orçados, eles têm metas ali estabelecidas, né? Não é nada relacionado a atendimento, por exemplo. É aquilo, acabou. Então, o método por absorção, ele é o pioneiro e o que que ele traz? Ele traz justamente, ele apura e ele computa justamente todos os custos relacionados a cada produto. Ele não deixa nenhum custo de fora. Diferente de outros métodos, que não é que vai deixar de fora, eles são estratégicos. Mas veja, no método de custeio por absorção, eu tenho ali a apuração dos custos diretos da área relacionada ao produto e também dos custos indiretos apropriados por meio de rateio. Se eu sou uma instituição pública e eu tenho uma meta, né, uma meta de custeio para cobrir ali toda a minha operação e toda a minha instituição como um todo, eu preciso prestar conta de tudo. Eu não posso prestar conta só de uma fatia. Então, por isso que o método de custeio por absorção, ele é o mais utilizado, né? E o indicado para prestação de contas em hospitais públicos. É um método pioneiro, como eu trouxe para vocês, né? Principalmente quando se trata de uma instituição que não tem aí nenhuma base de custeio, ou seja, é o alicerce. A maioria dos sistemas informatizados, tá? Eles têm capacidade para fazer essa apuração. Por mais simples que o sistema seja, eles têm essa capacidade. Esse método, ele traz aí uma relação de causa e efeito. Depois dessa metodologia implantada, inclusive, aí é possível você partir para outras metodologias. Mas, de qualquer forma, você sempre vai precisar implantar primeiro o custeio por absorção. Ou seja, nessa metodologia, cada serviço produtivo, cada área produtiva, paga uma fatia das áreas de apoio e das áreas administrativas. Por isso que o nome chama a absorção, porque absorve todos os custos das demais áreas, não só da área produtiva. Então, nós temos aí, né, a alocação total dos custos, aderência às normas fiscais, né, às normas contábeis, monitoramento dos custos indiretos. Por que monitoramento dos custos indiretos? Porque você vai analisar a performance da sua área, inclusive tudo que ela está consumindo das demais áreas também. Então, veja, você pode ter aí um indicador onde uma área está consumindo muito serviço de outro que não deveria, por exemplo. Ou vice-versa, você pode estar com um custo aí superestimado, quando na verdade deveria custar menos, né? Então, é um método bastante utilizado em hospitais públicos para prestação de contas e também pelas OSS, né? Que são as para prestar conta aí para secretarias de estados ou para o Tribunal de Contas. Citei aqui para vocês a OSS, acredito que alguns aqui já tenham conhecimento, mas nem todos. Então, são organizações sociais, né, de saúde sem fins lucrativos, são reconhecidas por lei, né, a lei federal, e são entidades que atuam em parceria com o governo, né, com órgãos públicos, administrando órgãos públicos. Então, tanto pode ser na área da saúde, nós temos aí várias OS administrando hospitais públicos, quanto também na parte cultural, na parte de ensino, temos muitas escolas, né, administradas por OS,
por meio de contratos de gestão, né? Todos esses contratos, eles possuem metas qualitativas, quantitativas atreladas, né? Possuem teto de gasto e a contratação é por meio de chamamento público, né? Então, não pode simplesmente, o governo falar, SOS e tal, vai administrar meu hospital e vai lá. Não, existe um chamamento público, né? Existe uma vigência estipulada e existe aí também a prestação de contas. Trouxe para vocês aqui, para ficar visualmente melhor, né? O diagrama do método de custeio. Então, nós temos aqui todos os custos diretos de uma área. Acho que eu não coloquei aqui o nome, né? Porque eu falo para vocês, eu estou com duas telas, e tem uma tela aqui que fica uma barra que custeio por absorção, não coloquei o nome da área. Mas, enfim, vamos imaginar que aqui seja o centro cirúrgico, por exemplo. Então, eu tenho aqui todos, na minha área verde, né? Custos diretos, então eu tenho custo aqui pessoal médico, pessoal não médico, materiais e demais materiais consumidos. Tem os custos indiretos, né? Água, energia, seguro, IPTU, internet, enfim. E temos os custos transferidos, os rateios interdepartamentais, área de apoio, lavanderia, mandou rateio por meio do quilo de roupa, serviço de higiene por meio da área metro quadrado e da criticidade, a refeição por meio de número de refeições fornecidas, a administração, né, o RH por meio do número de funcionários. Então, veja, por isso que chama custeio por absorção, porque absorve todos os custos. Se nós estivéssemos falando aqui de um centro cirúrgico, não ia ter simplesmente a parte dos custos diretos e indiretos. Temos também todas as demais áreas, e depois de cômputo de todos esses custos diretos e indiretos e os rateios, nós temos aí o custo médio, ou seja, o custo de uma hora de centro cirúrgico. O exemplo do centro cirúrgico estava no slide da frente, eu sabia que tá. Tinha em mente isso. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? O departamento, temos aqui o custo com o pessoal fornecido pelo RH, temos estoque fornecido pela área de suprimentos, temos os serviços gerais fornecidos aqui pela contabilidade, temos todos os rateios interdepartamentais, e usando este exemplo nesta competência, nós temos um custo total de R$ 174.605. No método por absorção, todo o custo é dividido pelo volume produzido da área, pela produtividade do direcionador principal, ou seja, do indicador principal. Qual que é o indicador principal, o produto principal, o carro-chefe do centro cirúrgico? Horas de centro cirúrgico, volume de horas de utilização. Então, aqui nós vamos ter o custo total, 174 mil, pegando esse exemplo, dividido pela produção de horas do centro cirúrgico, 200 horas, pegando esse exemplo, temos aí um custo médio por hora de R$ 873. Custo médio. Nesta metodologia, nós balizamos o custo do produto a um custo médio. Ou seja, se estivéssemos falando aqui de uma tomografia ou de um raio-x, nós sabemos que tem várias segmentações. Raio-x do pé, raio-x da mão, raio-x do tórax, enfim. Para cada tipo de raio-x, né, para cada segmento, nós temos aí um tempo diferenciado, uma dedicação diferenciada, um consumo diferenciado. Se é um paciente idoso, é diferente de uma criança, por exemplo, ou de um paciente que está internado. Então, tem várias situações. No método por absorção, isto não é olhado. O custo ele é balizado, ele é nivelado a um custo médio. Todos os meus produtos segmentados, ele é balizado, nivelado a um custo médio. Por isso, ele não é indicado para cálculo de precificação, por exemplo, para cálculo de pacote, por aí vai. Por quê? Porque ele nivela, ele não olha o detalhe do produto. Trouxe aqui um outro exemplo para vocês, e aqui eu trouxe uma conta. Que legal, acho que aqui vocês se enxergam mais, né? Assim, no dia a dia de vocês, quando vocês olham uma conta, vocês já pegam, conseguem fazer ali a relação. Então, nós temos aí o custo unitário, né, do produto, serviço. Então, a origem é o cálculo de custo.
Então, nós temos aqui todos os materiais consumidos, água destilada, paracetamol, soro, agulha, temos a quantidade nessa coluna, temos o custo unitário, e este custo ele não vai para o cliente, isso daqui é uma informação interna sempre do prestador, né? Obviamente. O cliente vai receber estas duas segundas colunas, que é a de preço unitário e de preço total, né? É o que vai na conta, é o preço, é o que é cobrado dele. A informação de custos, ela é uma informação da instituição. Então, temos aqui todo o nosso custo de MatMed relacionado. Temos aqui todo. Gente, quando eu falo MatMed, vocês entendem, né? Desculpa, materiais e medicamentos. Eu falo tão rápido, tanto no automático todos os dias que a gente acaba passando batido e acaba falando algumas siglas, que às vezes não é comum, né? Temos aqui todo o custo de serviço. O que que são os serviços? Taxa de centro cirúrgico, UTI, tá, diária de UTI, diária de apartamento, fisiorrespiratória, raio-x, todos os serviços. Então, temos aqui a quantidade dos serviços consumidos e, novamente, o que vai para o cliente são essas duas últimas colunas. Então, nós temos aqui um custo total por paciente de R$ 5.190. Aí você fala, de onde veio esses R$ 800 da taxa do centro cirúrgico? De custo, porque o meu custo da hora do centro cirúrgico é R$ 800, mas o meu preço, o que eu estou cobrando do cliente, é de 1.160, a partir aí de um cálculo de precificação e margem pretendida. A minha diária, ela é R$ 2.000 de UTI. O meu custo, né? O meu preço é R$ 2.900. Óbvio, você vai vender mais caro esse serviço. E aí você fala, óbvio, não é uma regra, existem casos estratégicos, tá, gente? A gente vai chegar lá. E aí você fala, ok, o que vai para o cliente final é exatamente o 7.551, que é o que ele vai pagar, seja o cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Mas para chegar nesses dados de custos aqui, como que eu cheguei nesses dados? A partir de toda a apuração e de todo o cálculo que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Então, toda aquela apuração culmina nessa informação aqui. Bom, então, e se eu quiser calcular precificação, né, com base nessa informação de custeio por absorção? O que que eu tenho aqui de informação? A partir do momento em que eu tenho a conta do paciente, a partir do momento em que eu tenho uma sólida amostragem de dados, porque veja, eu não vou fazer cálculo de indicadores olhando um único procedimento. Quando eu preciso ter uma amostra, né? Pelo menos 30, 50 pacientes, eu preciso ter uma amostra, um dado forte, né? Um dado amostral significativo, que represente a sua rotina. Então, a partir do momento em que eu tenho o custo desse meu procedimento, aqui vamos, procedimento XYZ que eu usei aqui. Então, a partir do momento em que eu tenho o custo do meu procedimento, que eu tenho os meus impostos que serão apurados, né, com a venda do meu serviço, e que eu tenho a minha margem de lucro pretendida, eu consigo calcular o meu preço. Então, usando este procedimento XYZ de exemplo, este procedimento custou R$ 2.307, considerando impostos de 5%, eu estou sendo bem generosa aqui, né? Uma margem de lucro pretendida de 25%, eu posso precificar e vender o meu produto deste procedimento a R$ 3.296. Ou seja, eu vou ter um retorno aí, um retorno de 25% em cima da minha venda de R$ 3.296. Bom, agora vamos para o segundo método, né? Que é o de custeio por absorção. Custeio padrão. A gente está falando tanto na absorção que eu fiquei com a absorção na cabeça. A absorção fechou. Método, né, de custeio padrão ou custeio estándar. Lá no material, pode falar, Ana Márcia. Se você estiver falando, tá mutado, tá? Desculpa, desculpa interromper, mas eu me perdi aqui nessa conta. De onde saiu o 1 lá naquela equação?
O 5% entendi, mais os 25% esse inteiro. Desculpa, é um slide anterior. Ah, é porque você está usando dois percentuais. Então, para você conseguir calcular número inteiro absoluto, você tem que colocar o 1, Ah, tá. tá? Obrigada. Imagina. Desculpe Gente, aí. por favor, tragam para vocês não entenderem, vocês precisam falar, porque eu sei que isso aqui é Porque complexo. passou rápido e não consegui ver de onde saiu. Obrigada. Imagina. Bom, então o método de custeio padrão é o método pelo qual se determina o custo previamente, ou seja, a partir do momento em que eu tenho o meu produto desenhado, né? A partir de cálculos analíticos rigorosos. Como o nome do método já diz, custeio padrão ou custeio estándar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele traduz o quê? Uma ficha técnica, né? Quando a gente fala em padrão, a gente está falando de quê? Ficha técnica. Então, o custo padrão, ele é calculado exatamente a partir de uma ficha técnica para um atendimento para a execução de um produto ou serviço. Então, ele é uma referência comparativa, né, com o custo de fato realizado ou incorrido. O custo padrão, ele se baseia no princípio de que valores pré-determinados ou calculados a priori, né, são os verdadeiros custos de produção. Por quê? Veja, eu tenho um produto novo, um serviço, vou lançar o meu produto e eu tenho uma ficha técnica e para isto eu contratei uma equipe, eu fiz a reforma no meu espaço, eu contratei, eu adquiri softwares, eu adquiri equipamentos e por aí vai. Eu tenho uma estrutura instalada para esta demanda. Então, veja, o custo padrão, ele sempre parte do princípio de que ele é o correto, o predeterminado. Quando essa área entra em operação, eu vou ter funcionários que faltam, equipamento que quebra, agendas que não foram preenchidas. Então, veja, eu tenho uma estrutura instalada e eu tenho slots da minha agenda e tenho uma ficha técnica. Então, o meu custo deveria ser se a operação ocorresse de acordo com o planejado, a estrutura, a capacidade instalada. Mas no dia a dia existem todas essas outras situações, essas nuances que é, né, enfim, do nosso dia a dia. Então, o custo padrão, ele não vai penalizar, quando você analisa o custo padrão, ele não vai penalizar, por exemplo, a margem de um procedimento considerando uma ociosidade da área, uma ineficiência, né? Algo relacionado a não utilização em sua capacidade por completo, né? É eficiente, super eficiente para processos produtivos e existem variações, né? Sendo o custo padrão ideal é o quê? É o cenário da utilização total da sua capacidade, que a gente sabe que isso também é utópico. Se bem que quando a gente fala de algumas áreas, principalmente no setor público, né, a gente vê o curso padrão sendo extrapolado aí, porque algumas áreas atendem muito mais do que tem capacidade, né? Então, existem os dois cenários também. Temos aí o custo padrão corrente. O que é o custo padrão corrente? É né, são as projeções para o futuro, de acordo com o que está ocorrendo, de acordo com a performance da área hoje. E o custo estimado, que é o custo padrão de acordo com análises passadas. Eu sou defensora daquele que analisa a ficha técnica. Quais são os benefícios, Caroline? Eu já estou falando todo. Quais são os benefícios, né, da aplicação dessa metodologia? Primeiramente, orçamentações adequadas na eficiência operacional, ou seja, eu vou fazer um orçamento, mas eu não vou fazer um orçamento olhando ociosidade, olhando ineficiência, olhando a agenda que não está preenchida, né? Eu vou fazer um orçamento olhando a eficiência operacional da minha área, a capacidade que a minha área tem de produzir. Desconsidera todas essas nuances, né? É calculado com base na prática estabelecida de execução. Então, de fato, como ele é calculado de acordo com a prática, nesta metodologia, nós já temos a figura do
item em sua particularidade, do produto em sua particularidade. Exemplo que eu trouxe para vocês do absorção, que não olha a segmentação do exemplo trazendo o exemplo do raio-x. Quando a gente fala do custeio padrão, aí sim, nós já vamos ter um olhar a nível de segmentação. Então, nós vamos ter o custo do raio-x do pé, do raio-x do tórax, do raio-x da mão e por aí vai. Estou trazendo o exemplo para vocês do raio-x, mas isso é aplicável a todos os serviços, tá? O raio-x é o exemplo mais simples, né? Mas no caso da metodologia de custeio por absorção, o olhar já é para a particularidade de cada produto. Refere-se ao custo estimado, né, para cada unidade produzida, ou seja, de acordo com a minha capacidade instalada, o meu custo deveria ser o meu custo estimado, ou seja, essa é a resposta que ele nos traz. E a principal vantagem de utilizar o método, né, de custeio padrão dos serviços é justamente utilizar como uma ferramenta, né, para controlar e planejar os custos. Porque, veja, se eu tenho uma ficha técnica estabelecida, se eu tenho uma capacidade bem desenhada, se eu sei quanto eu devo produzir, e isso não está ocorrendo, quando eu analiso a performance da área, uma DRE da área, eu tenho uma diferença muito grande do padrão para o médio, para o que está sendo praticado. Concorda que eu tenho um viés aí? Opa! Ou as minhas alocações estão indevidas, ou a minha área está ineficiente, ou a minha ficha técnica está incorreta, né? Então, tem que ter este olhar. Ele é muito utilizado para precificação, inclusive, porque quando você precifica, você não precifica olhando as nuances da área. Você não é justo, né, você precificar considerando ali as nuances, o equipamento quebrado, considerando que a sua área ela não trabalha em sua totalidade. Então, para a precificação, o custo padrão é assim ideal, mais utilizado, o mais indicado, né? Vou dizer para vocês que todo mundo usa o custo padrão? Não, é o indicado. Mas também, né, tudo depende aí do seu objetivo. Ajuda a estabelecer preços que cobrem os custos operacionais e que geram margens de lucro operacionais, né? Então, é utilizado aí para cômputo das cirurgias, né? Define o custo padrão aí de acordo com cada porte cirúrgico, para centros, analisando exatamente a eficiência da área, né? Ou seja, comparando quanto eu deveria custar, quanto eu estou custando, cálculo de preço e por aí vai. Trouxe aqui um exemplo para vocês do método de custeio padrão. Aqui é de um exame de laboratório. Então, eu tenho aqui a capacidade, né? Eu tenho uma capacidade da bancada de 40 mil, aqui a quantidade, de 40 mil exames. Tenho um técnico de laboratório atuando 20 mil horas, um técnico, não, uma equipe de técnicos de laboratório atuando 20 mil horas, é a minha capacidade. Médicos, 5 mil horas. Materiais e medicamentos consumidos, uma ficha técnica, né, para a realização desses exames aí, de 50 mil materiais e medicamentos consumidos. Essa é a coluna de quantidades, tá? Quantidades, exames e horas de dedicação. Agora vamos aqui para a coluna de custos. Não coloquei coluna separando, né? Poderia ter colocado. Coluna de custos. Então, para essas 20 mil horas de técnico de laboratório, eu tenho uma folha de 400 mil reais. Para essas 5 mil horas de médico, eu tenho uma folha de 80 mil reais. Mas esses cálculos estão bem furados, né? 5 médicos, 80 mil reais. Para essa quantidade de 50 mil insumos, eu tenho um custo de 93 mil reais, sendo luvas, lâminas, seringa, máscaras, marcadores e por aí vai. Então, eu tenho aí uma mão de obra, tem um tempo de exame apurado de 38 minutos por exame. Então, no custo padrão, nós vamos analisar o MATMED por exame, nós chegamos nesse nível de detalhe, analisando, abrindo aqui todos esses materiais, tá? Uma média de 1,25 materiais por tipo de exame, um custo de 2,33,
e um custo de material por exame de R$ 2,91 de materiais. Falando da mão de obra, eu tenho um tempo de dedicação de 38 minutos, tenho R$ 480 mil de custo, ou seja, os 400 mil mais os 80 mil, e tenho aí dividido pela minha produção de exames, que é 40 mil, né, minha capacidade da bancada, de R$ 12. Ou seja, eu tenho um custo padrão ideal de R$ 14,91, de acordo com esse protocolo desenhado, essa ficha técnica. E aí, quando eu faço a comparação com o realizado, e aí esse mesmo cálculo aqui embaixo é pegando o realizado, supondo que a produção de exames ela caiu, a quantidade de exames realizados não foi de 40 mil, que era da bancada, apenas 30 mil. Ou seja, eu tive uma ociosidade na minha agenda. Em vez de realizar 40 mil exames, que é a minha capacidade, eu realizei 30. Então, meu custo médio foi de R$ 18,91. Então, veja, o padrão ele diz quanto deveria custar, de acordo com a sua capacidade. Mas, na realidade, ele custou R$ 18,91, considerando as nuances da área. Então, por isso que para precificação, o indicado é sempre o custo padrão ideal. Trouxe um outro exemplo para vocês aqui de um produto de hemocomponente. Então, da mesma forma, nós temos aqui todas as etapas para o produto, para a execução desse produto, todos os recursos, então temos insumos para preparo para produção, enriquecimento e cultivo, né? Todo o início da manufatura, cultivo, liberação do produto, recebimento do material, cultivo e equipamento, testes que são mandados para serem feitos por outros laboratórios para atestar a qualidade do que é feito, demais custos estruturais. Então, nós temos aqui o tempo de dedicação de cada recurso, de cada profissional para a execução de cada uma dessas atividades, e aí chega aqui a um custo final, tudo isso aqui é exemplo, tá, gente? De R$ 35 mil para esse produto que é um hemocomponente, um hemocomponente. Então, veja, o custo padrão, ele olha exatamente este detalhe. Eu sou fãzinha do custo padrão, por esse motivo. Porque, veja, chega num nível de detalhe riquíssimo, e a partir desse nível de informação que a gente tem, assim, é possível N negociações. Óbvio, você não vai abrir isso daqui numa mesa de negociação, mas você vai munida de informação, vocês concordam? E aí, se você vai precificar olhando aí o custo padrão, a primeira coisa que a gente precisa é, novamente, de dados amostrais, um dado forte, né? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês, então é uma base sólida de dados. Temos que pegar aí um procedimento que tenha frequência, não adianta você pegar e falar, vou fazer um bando, um pacote aí de bariátrica que você faz uma por ano, né? Não vai. Frequência de utilização, desconsiderar os outliers. Você vai pegar aí um procedimento de varizes super simples, mas aí de 200 procedimentos que você fez, teve um paciente que teve uma complicação, o paciente foi para a UTI, ficou 45 dias na UTI. Você vai usar isso na sua base de dados aí para fazer uma amostra, né, do custo do seu procedimento? Não, porque é um outlier, vai destoar toda a moda que você tem desse procedimento, né? Então, coloquei aqui em sequência várias fichas, só para demonstrar aqui visualmente como que seria, né? Um dado aí, um dado sequencial, várias fichas, né? Então, peguei aqui o exemplo de um parto cesárea. Então, a partir do momento que você tem aí 50 contas analisadas, vamos analisar 50 contas do procedimento de parto cesárea. Então, dessas 50 contas analisadas, nós temos taxa de sala parto. E qual que é a frequência? É uma frequência de 100%. Ok. Temos o anestesista a uma frequência de 100%. Por quê? Porque para todo procedimento de cesárea eu preciso lançar a taxa de sala e eu preciso de anestesista, né? Vai ser 100%. Ok. Temos aqui honorário com obstetra. Neste exemplo que eu trouxe para vocês, a frequência é de 60%. Opa, por quê?
Porque em 40% dos casos, o honorário é pago diretamente pelo paciente ou é pago pela operadora, não está negociado nesse pacote. Ok. Então, eu vou levar para cá a fatia do que representa exatamente o que o hospital paga, que a instituição paga. Recuperação pós-anestésico, taxas de diárias, campo cirúrgico estéreo. Opa, para esse caso aqui eu tenho uma frequência de 200%, quer dizer o quê? Que eu uso 2 por procedimento. Luvas tem uma frequência de 300%, porque eu tenho 3 profissionais usando luva ali, né? Tem 3 pares de luva por procedimento. Antibióticos, opa, 400%, fios e suturas, 500%, ou seja, é a representatividade do consumo em relação ao todo. Então, feito isso, nós temos aí a quantidade de contas analisadas, nessa coluna contas analisadas, temos a frequência de utilização dessas contas, né, de consumo, e temos aqui o custo de cada produto, da taxa de sala-parto, R$ 537. Da taxa de anestesia, R$ 250 reais. Do honorário do obstetra, R$ 60 reais, R$ 600 reais. E por aí vai. Então, tem um custo médio, né, do pacote de cesárea, considerando tudo que é consumido nesse pacote, né, tudo que é lançado em conta, de R$ 264 reais. E aí, vamos supor, pegando novamente o exemplo de uma margem pretendida de lucro de 25%, a quanto eu vou vender esse procedimento? Vou vender a R$ 3.778,40. Pro, mas esse exemplo aqui não é o mesmo do exemplo anterior que você deu? Opa, não. Por quê? Porque aqui nós calculamos analisando, olhando, custeando pela metodologia de custo padrão. Já no outro, a gente custeou olhando o custeio por absorção. Então, o absorção, ele vai cobrir tudo, né? Inclusive as nuances da área que analisaria um custo médio. Já o padrão aqui, a gente não está levando em consideração eficiência, ociosidade e ineficiência das áreas, né? Da internação, da sala de parto e por aí vai. Não, aqui a gente analisa, olha, calcula, né, em cima do custo padrão, olhando ficha técnica. Ou seja, existia uma ficha técnica aqui para diárias, existia uma ficha técnica aqui para os honorários, para a taxa de anestesia, para a taxa de sala, parto, por aí vai. Bom, terceira metodologia, tá? Que é a metodologia de custo vário. Gente, tudo bem? Metodologia de custo padrão? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo Tudo bem. bem. Metodologia de custeio variável, né? Ou custeio marginal. Ele considera apenas os custeios variáveis e diretos, né? Que estão associados diretamente ao produto ou serviço. Ele é mais simples, é uma metodologia mais simples, é uma metodologia mais flexível, também é utilizada para a definição de preço de venda. Mas as despesas, né, os demais custos, eles são considerados, né, as despesas do período. Eles são analisados como performance da área, mas não são calculados, atribuídos ao objeto de custeio. Quais são os benefícios, né? Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Tudo ok, Ana Maria, ok. Então, nós temos aqui, né? A receita e a margem são instantaneamente identificados, ok? Um ponto de atenção, não é reconhecido pela legislação fiscal. Então, é importante, é utilizado, sim, porém, de uma forma gerencial nas instituições. Se você é uma empresa de capital aberto ou se você é uma empresa do governo, né, você não vai utilizar esse método aí para prestação de contas, porque a legislação não aceita. É um método que permite o quê? Calcular a margem de contribuição, né, que é justamente a receita deduzidos os custos variáveis, e todos os demais custos são considerados despesas do período, mas não são atribuídos ao custo. Aí você fala, mas que benefício tem eu fazer, eu calcular, eu precificar algum produto olhando essa metodologia? Porque, veja, nessa metodologia eu só vou analisar o que está atribuído ao produto diretamente, mas e todo o pessoal que está ali por trás da cortina, né? Todo o meu coadjuvante, eu vou desconsiderar todo o meu custo estrutural? Não.
Esse caso, essa metodologia, ela é muito mais utilizada para ser estratégica. E aí eu vou dar um exemplo. É, Teve uma época em que tinha um ator que estava hospitalizado e aí fez utilização de um equipamento, e esse equipamento prolongou a vida dele. Infelizmente, ele veio a óbito depois, mas prolongou, né? Deu uma certa qualidade de vida e prolongou um pouco a vida dele, mesmo hospitalizado. E aí foi uma corrida, né? Foi uma corrida dos clientes querendo, ora o cliente final querendo fazer a utilização, óbvio, para prolongar ali a sua vida e tudo mais, ter uma qualidade de vida, quanto as operadoras também foi uma corrida para as instituições prestadoras de serviço para ter esse serviço credenciado, né? Porém, todavia, entretanto, quando, né, as empresas foram levantar o custo desse equipamento, que não era algo que tinha, né, em todas as instituições, não era muito fácil de se encontrar, era um equipamento caro, era um equipamento que não tinha tanta utilização, ou seja, ia ter uma ociosidade alta, era um equipamento que nem todos os profissionais sabiam manusear. Então, tem toda essa questão. Tinha que treinar a equipe, tinha que comprar o equipamento ia ficar parado por muito tempo até dar retorno. Então, era um equipamento caro. Porém, houve uma corrida, né? Uma corrida das operadoras, todo mundo querendo este credenciamento. Então, o que que muitas empresas fizeram? Fizeram o cálculo de custo, analisando exatamente o custo padrão da ficha técnica, analisaram o custo, né, o custo da área, a performance da área e fizeram um cálculo de custos olhando apenas o custo direto, que era direto variável da área, ou seja, o que estava relacionado só aquele equipamento. Olha, eu preciso de quê para isso? O que que é direto disso, desconsiderando todos os indiretos? Ok, vai ser isso. Então vamos precificar e vamos cobrir apenas o direto neste momento, o direto variável. Por quê? O que vai me gerar de incremento, a operadora, o cliente final, né, o pagante, vai me cobrir. Ok. E o meu custo fixo, que era o equipamento, isso daqui vai ser diluído no meu período, o ganho vai ser no decorrer do tempo, né, do período, tendo um aumento de agendas aí. Um outro caso também, que é muito utilizado, que é muito utilizada essa metodologia, é para cálculo de tabelas populares. Então, muitas vezes, e pegando novamente o gancho do Corujão da Saúde, eu tenho uma área ali, que é inerente à prestação de serviço dela, eu ter aquele custo instalado, aquela capacidade instalada naquele horário. Porém, naquele horário, eu tenho ociosidade, eu não tenho agendamento, eu tenho uma baixa procura. Então, eu vou otimizar essa minha estrutura que eu já tenho pronta, né, estabelecida, aceitando uma tabela popular, aceitando uma tabela SUS. Por quê? Porque o custo, né, eu não vou ter mais nenhum custo, né, adicional, porque a minha estrutura já está instalada, e essa tabela vai me cobrir exatamente o variável, ou seja, o incremental que esse atendimento vai me gerar. Por isso que a metodologia se chama exatamente custeio variável direto. Também é utilizado aí para aplicação de descontos, né, em algumas contas, negociação, principalmente contas de longa permanência, né, contas que são judicializadas e por aí vai. Não é indicado, né, para reajuste de preço, porque desconsidera aí uma parcela significativa dos custos fixos. Então, é uma metodologia que é utilizada para ser muito mais estratégica. Olha, eu quero esse credenciamento, eu quero essa tabela, eu quero esse produto, né? Eu quero um B2B, por exemplo, que é o modelo de remuneração que eu trouxe na primeira aula para vocês, que é o de captation. Ah, então eu quero, né, esse credenciamento, esse cliente, essa carteira. Então, às vezes, ela é estratégica porque vai te gerar outros benefícios, mesmo que inicialmente ela te cubra apenas o variável e seja deficitária quando você olha o custo total. Não vou ficar lendo isso aqui, porque é tudo que eu já expliquei para vocês. Ixi, peraí, tem uma. Beleza, foi. E agora a última metodologia, que é o custeio ABC, que é o custeio baseado em atividade.
Então, qual que é o objetivo principal, né, da metodologia ABC? O objetivo é fornecer informação para a gestão de custos através de mapeamento de processos e atividades. Até agora, eu trouxe para vocês muito cenário de olharmos os recursos que são consumidos ali dentro do produto, né? Dentro de cada produto. Mas, nesta metodologia, nós não olhamos apenas o recurso consumido. Nós olhamos também o processo para desenvolvimento desse produto, o processo de execução, ou seja, todas as atividades sequenciais. E essas atividades, elas são rastreadas desde o início, né, do atendimento, da abertura da ficha, até o momento em que há a finalização do serviço. Nas palavras do professor Eliseu Martins, que vocês já perceberam aqui que eu adoro, né, esse autor, o custeio baseado em atividades, né, como um método de análise de custos, de analisar principalmente o quê? O overhead, que tem por base o foco no conceito de processos, atividades e direcionadores. É muito mais utilizados com o intuito de fornecer, né, de prover essas informações de overhead. Beleza, e o que que é para essas informações de overhead, né? São todos aqueles custos relacionados, né, relativos à parte administrativa, processual. Nas outras metodologias, analisa-se muito a parte produtiva, né, a parte assistencial. Já nessa metodologia, ela é muito mais voltada para processos, para atividades desenvolvidas. E o que que essa metodologia nos responde, né? Que indicadores ela nos entrega? Quais atividades podemos eliminar para a execução desse produto? Em quais podemos reduzir custo ou tempo? Em quais nós podemos investir mais tempo e custo? E em quais atividades devemos criar para que haja um fluxo melhor desse produto, né? Desse atendimento. Trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Dessa metodologia. Gente, estou só passando, não sei se aparece para vocês uma barra escura aqui, cheio de, de ícones. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um exame de ultrassonografia, né? Então, esse exame de ultrassonografia, para calcular o custo dele, que eu já trouxe calculado aqui para vocês e apurado, que é R$ 102,73 neste exemplo, nós temos aqui, primeiramente, todos os recursos, né? Os recursos são salário do médico, materiais, né? Gel, luva, papel, o uso do aparelho de ultrassom, a recepção, fazendo ali o atendimento, a higienização da sala, manutenção do equipamento e a energia elétrica. Então, nós temos todos esses principais recursos, esses são os principais recursos. Então, esses recursos, eles são apropriados, né, ao custo de cada exame, com base nos direcionadores. Qual é o direcionador do salário médico? O número de exames, né? O médico que está lá fazendo ultrassom. Materiais e medicamentos é o que é lançado em conta. O uso do aparelho é o tempo em que o paciente, né, passa ali fazendo a utilização, ou seja, o slot de agendamento. A recepção é o número de volumes, por aí vai. Então, nós temos aqui todo o microprocesso, né, todos os recursos. Temos os direcionadores de custo para a apropriação desse custo. E aqui eu trouxe esse custo fechado. Ok. Aí você fala, mas e cadê as atividades que você falou que essa metodologia analisa? Ok, neste exemplo eu trouxe ele fechado. Mas, né, nós fazemos a abertura e aí, esse mesmo dado, nós temos aqui a nível de atividade, de microprocesso. Então, nós temos aqui o agendamento, temos a triagem, temos o cadastro de dados, a confirmação do exame, o uso do aparelho, salário do médico, salário do técnico, os materiais, a limpeza, a energia, o desgaste e depreciação do equipamento, a impressão do laudo, o sistema do prontuário eletrônico, o armazenamento da imagem, os EPIs utilizados, a confecção e assinatura do laudo. Ops, deixa eu subir aqui. Atendimento pós-exame com esclarecimento de dúvidas e o sistema de agendamento dando baixa. Ou seja, todos aqueles recursos que eu fechei naquela primeira tabela, nós fazemos a abertura aqui a nível de
atividade, desde o momento em que que o paciente chega para fazer o exame até o momento em que ele sai. Ou seja, é um custeio mais voltado para as atividades, sempre olhando o direcionador de custo, né, que é utilizado para cada apuração. Bom, é um método utilizado para precificação? Não, é um método muito mais utilizado para controle, né? Se você fazer precificação olhando essas atividades aqui, é isso aí. Mas além de tudo isso, gente, além de toda essa metodologia, todas as ferramentas que você tem para precificação, né, todos esses métodos para apuração de custo e a partir daí você calcular preço e tomar decisão, tem-se também aí outras estratégias, né? Tem o preço com base em custos, como eu já trouxe para vocês. Quais são os benefícios? Cobertura dos seus custos, né? Definição de margem esperada, ciência, né? Se a conta fecha ou se não, margem de segurança. Pontos de atenção, né? Não considera o valor praticado de mercado. Às vezes, se você pratica, se você precifica olhando só o seu custo, é aquela coisa, né? A gente não pode olhar só para o nosso umbigo. Precisa olhar para o mercado também. Porque às vezes o seu custo ele pode estar muito, né, muito superior ao mercado, e aí você vai precificar algo inatingível para o seu público, seja para mais, como seja para menos também. Eu tenho uma amiga que ela fala que eu fui na manicure esses dias e ela contando que tinha uma amiga que foi morar num bairro X e aí o preço que ela cobrava lá para fazer as unhas era um preço de, né, um bairro assim mais simples. Não tinha cliente. E aí o que que ela fez? Começou a observar que todas as manicures cobravam 3 vezes mais. E aí o que que ela fez? Ela igualou o preço dela ao preço de mercado e aí começou a ter mais clientela. Ela não conhecia o bairro, na verdade, né? Então, veja, não adianta simplesmente também você olhar só para o seu custo, né? Você precisa olhar também para o seu público, né? Preço com base na concorrência, então mantém-se competitivo, né? Caso a carteira de cliente seja orientada para preços. E evita flutuações de tabela de preço, que isso daí também é um problema, inclusive entra em questões contratuais, né? Mais pontos de atenção quando você pratica o preço só olhando a concorrência. Você desconsidera seus custos, você pode ficar descoberto aí. Revisão constante de tabela, porque toda hora vai ter alguém no mercado mudando o preço com um período de vigência diferenciado. Você fica naquela bolha de concorrentes, então você fica meio que vendido e você vai ter, né, baixas margens aí. E preço com base em valor, quando você precifica, quando você tem uma tabela com base na sua imagem, né? É aplicado de acordo com a demanda de mercado, né? Sensibilidade do público e percepção do cliente, ou seja, é o valor da sua marca. Eu cobro pelo valor da minha marca. Permite aplicar margens e ditar preços. E por que ditar preços? Porque você precifica ali para um nicho, né, muito menor nesse caso, e você trabalha de acordo com o preço da sua marca, o que é percebido pelo cliente. Você sabe que o cliente vai pagar X porque ele percebe isso na sua marca. Necessário conhecimento profundo, né, do seu público-alvo, então esse é um ponto de atenção. E um ponto de atenção também é que é de difícil valoração, porque envolve percepção do cliente, qualidade e tempo. Então, é muito difícil você quantificar e precificar, né, o valor da sua marca. Bom, gente, é isso. Essas são, né, as principais metodologias. Além disso, existem aí tabelas que são utilizadas para se basear, né? A partir delas, né, elas são a base para precificação. Então, temos aí a SIGTAP, tabela SUS, ATUS, AMB, Brasíndice e entre outras aí tabelas populares, tabela paulista, enfim, que ditam, né, algumas normas a partir daí, né? Você se baseia para fazer suas precificações. Mas, né, é sempre importante para se ter uma gestão assertiva que haja o quê? Engajamento, né? Que haja percepção, que haja transparência, que haja comunicação. Bom, gente, né, falei para vocês que ia terminar 8h30, mas acabou 9 horas. Agradeço aí aos guerreiros que ficaram comigo. Uhul, muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem colocar lá no fórum que eu respondo, tá bom? Obrigada, professora. E é isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado.
Boa noite. E agora, como é que eu tiro esse compartilhamento aqui?